A Rubenita está dizendo aqui o preço da noiva. Acho que então o João Paulo estava falando a sura essa do DOT, tá? Mas então procurei dar todas as referências aqui. O Jupero está aqui, dando salve, ministro. O Fernando Romão também. O Emmet está lembrando que o Paquistão expulsou 1,5 milhões de refugiados afegãos. Pois é. Do Catar, do Kuwait, do Bahrein, Emirados Árabes, Omã... Enquanto isso, o Catar, o Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes, Omã, Egito não querem receber nenhum. Pois é, coitados dos afegãos, né? São certamente os afegãos que fugiram do Talibã, né? Ou pela dureza do regime do Talibã, ou pela dificuldade econômica, né? Então, alguns fugiram para o Irã e outros fugiram para o Paquistão, que são os países que ficam cada um de um lado do Afeganistão. Acho que o Irã também está expulsando os afegãos. Não sei se foram os próprios talibãs, falam, não, todo mundo que está aí, manda de volta aqui, que a gente está faltando gente para a gente oprimir aqui. Queremos oprimir mais gente, está faltando. Manda aí de volta o pessoal que está com vocês. Não sei se foi isso, né? Mas assim, isso também mostra que essa solidariedade islâmica ela vai até um certo ponto, né? Ela vai até um certo ponto em que você tem um objetivo de poder. Aqui, se não estava servindo a um objetivo de poder, eles também não estão muito preocupados com aquelas pessoas. Lígia Vi está dando aqui boa noite. O Emete lembrando, né, que os árabes não recebem refugiados irmãos e querem que os Estados Unidos recebam todos. Isso é colonização velada. Pois é. Então, porque, né, tem países árabes aí que são conscientes, tá, os países árabes que você citou são basicamente os países do Golfo, né, e o Egito, que tem né, uma estrutura estatal diferente, não tem um programa de califado mundial, não tem um programa de supremacia global. Então, não tem muito o que fazer com esses refugiados ali. Pode dizer, não, mas então o Irã, por que então está expulsando? Por que o Paquistão está expulsando? Talvez serão coisas diferentes, né? Porque são os afegãos. Eu teria que estudar mais, na verdade, por que os afegãos estão sendo expulsos do Paquistão e do Irã. Então, no caso dos palestinos que não são acolhidos, é porque, né, assim, qual é a proporção de palestinos, né, que estão ligados ao Hamas, que estão ligados ao terrorismo? 1%? Que seja, deve ser mais, mas que seja 1%. Então, se você acolhe 100 mil imigrantes, vai ter 1.000, né? Vai ter 1.000 terroristas. 1.000 terroristas fazem muito estrago, né? Então, como é que você vai fazer? Vai um por um para ver a ficha, mas a ficha pode estar falsificada, né? Então, acho que é por isso. Aqui o Cláudio dando boa noite, Ana Lúcia Manilha, dando boa noite também. Lucas Silva acha que com a vitória do Lula o Brasil acabou, né? Tá acabando, né? Mas não vai acabar, não. Olha, eu acho que as pessoas, um suficiente número de pessoas já tinha acordado para qual é o projeto de destruição, justamente, do Brasil, do qual Lula faz parte, que não é apenas ele, né? Todo o sistema político, todo o corruptariado, como eu chamo. Bastante gente já tinha acordado e não está dormindo de novo. Estão achando que todo mundo ia dormir de novo, não estão. Um dos aspectos disso é na política externa. Então, basicamente, querendo reproduzir a política externa de alinhamento totalitário que foi feita até 2016, entre 2003 e 2016, estão querendo reproduzir agora, né? E agora estão surpresos, por que tem tanta gente criticando? Claro que as pessoas não tinham acordado ainda até 2016, do jeito que estão acordando agora. As pessoas já estão vendo, né? Já estão vendo que o Brasil está na ONU procurando a paz, não está. As pessoas estão entendendo o que o Brasil está fazendo, né? Tentando fazer na ONU, né? Está tentando criar um cessar-fogo que o Hamas estava tentando, né? Não conseguiu. Estava tentando, né, promover um cessar-fogo que seria para o Hamas se reorganizar, né? E para Israel, então, dar um fôlego para o Hamas se reorganizar ali em Gaza. Né? Isso, no fundo, é o que o Brasil estava tentando. As pessoas estão vendo isso, né? Estão vendo, Israel não está deixando saírem os
brasileiros que estão na faixa de Gaza? Claro, né? Não sei se Israel nega que tenha qualquer dimensão política, mas, né, vamos olhar o que o Brasil tem feito, né? Então, tá lá. Então, acho que foi ontem, né? Então, o chanceler do Brasil conversa com o chanceler de Israel, pedindo que Israel deixe sair os reféns. Tá bem. Reféns não, né? Não são os reféns, no caso. São os brasileiros que estão em Gaza. Reféns é outra coisa. Os brasileiros, os cidadãos, né, têm nacionalidade brasileira que estão em Gaza e que querem sair. Por que estão deixando sair só americanos, ingleses, indonésios, espanhóis, papapá, né? Várias nacionalidades, já saíram, acho que mais de 2.000, 3.000, e os 30 brasileiros ainda não puderam sair. Então, o chanceler vai e pede para Israel, tá bom. E no mesmo dia, né, o chanceler brasileiro conversa com o chanceler do Irã, e publicam lá, conversa maravilhosa com o chanceler do Irã. Precisava conversar com o chanceler do Irã no mesmo dia, né? Acho que os israelenses não seguem o Twitter, pouca gente segue o Twitter do Itamaraty. Hoje em dia eu sigo, né, por dever do ofício, né, porque é muito chato. Mas né, os israelenses sabem, né? Eles não precisam do Twitter para saber a proximidade com o Irã, mas assim, eles, além de saber da proximidade que existe, e devem saber até de coisas que a gente não sabe, né, o serviço de informação que tem, Israel precisa ter um bom serviço de informações para sobreviver, né? Mas, enfim. Mas é a questão do sinal, né? Em diplomacia, você dá sinais. Então, você quer que Israel não ponha nenhum empecilho a que aqueles 30 brasileiros saiam da faixa de Gaza. Aí você desliga o telefone com o israelense e você liga para o Irã e publica isso. Tivemos uma ótima conversa, o chanceler brasileiro teve uma ótima conversa com o chanceler do Irã, falamos das nossas, né, preocupações conjuntas, uma coisa assim. Se fosse para dizer, não, ligou para o Irã, para dizer para o Irã, pare de apoiar o Hezbollah, mas não foi isso, né? Não foi isso, foi para sinalizar. Talvez foi para o Irã não ficar chateado, Brasil, você está falando demais com Israel, hein? Falei, não, pode deixar, eu gosto mesmo de você. Talvez tenha sido isso. Né? Mas isso dá um sinal. Teve, no final da semana passada, aquele comício imenso que o Erdogan, presidente da Turquia, fez, né, com bandeira palestina e tudo, dizendo, não, e agora eu disse, não queria mais nada com Israel, o negócio é Hamas não é terrorista, Hamas é uma grande organização, uma beleza, o Hamas, gosto muito desse pessoal, né, estamos juntos, Hamas, né, sinalizou algum tipo de ameaça a Israel, isso é a Turquia. 2 dias depois aparece a secretária-geral, né, número 2 do Itamaraty, na Turquia, uma reunião lá com a bandeira turca atrás, reunião de consultas com a Turquia. Tá bem, já estava marcada a reunião? Ok. Né? Mas precisava manter essa reunião naquele momento, né? E fez a reunião, precisa botar ali uma foto com a bandeira da Turquia, tivemos uma excelente discussão sobre todos os temas da agenda bilateral. Nesse momento, quer dizer, isso acho que se chama um pouquinho o que os americanos chamam de tone deaf, né? Ou seja, não conseguir entender a música, né? Não conseguir ser surdo para a música, você não consegue entender o ritmo das coisas, não consegue entender qual é a música que está tocando. Ou então, realmente, o Brasil quer mostrar com quem ele está. Né? Então, depois de tudo que foi feito no Conselho de Segurança para tentar empurrar uma resolução que seria boa para o Hamas, péssima para Israel, né? Vitória diplomática, coisa nenhuma. Né? Queria uma resolução que... cessar fogo. Quem vai se beneficiar do cessar fogo? O Hamas, né? Que está ali sendo encurralado por Israel. Não tem que ter cessar fogo nenhum. Né? Tem que reconhecer o direito de Israel de existir. O que vai ser a paz entre Israel e o Hamas? A paz entre Israel e o Hamas vai ser a eliminação do Hamas. Essa é a única maneira de fazer a paz entre Israel e Hamas. E o Brasil está querendo dificultar isso aí. Então, tem direito, né? Tem direito. São amigos do Hamas, tem o direito de fazer isso. Agora, quer que Israel não veja? Né? Quer que Israel não veja de que lado que está o Brasil? É difícil. Bom, o globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros,
sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui